Uma dúvida muito comum entre os usuários que iniciam o trabalho com o HIP e Print Factory é como cadastrar as cores no Corel, por exemplo, para utilizar o branco, o verniz ou mapear as cores de cut contorno, kiss cut e entre outras que vão ser utilizadas numa mesa de corte, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês hoje no Corel como a gente faz isso de uma forma muito simples. Eu estou aqui já com o Corel e com uma paleta de cores que eu já criei com várias ferramentas, branco, verniz, cut contorno e várias ferramentas de corte que são muito utilizadas tanto em mesas de corte quanto em plotters de recorte. E aqui nós temos as cores separadas já cadastradas com as cores que eu escolhi, podem ser qualquer cores, e aqui eu já tenho a minha paleta pronta, mas eu vou remover ela daqui. Deixa eu remover ela. Vou fechar e vou adicionar essa paleta nova aqui. Porém, antes disso, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Então, vou aqui selecionar várias ferramentas, várias cores. Essas cores eu posso escolher qualquer uma delas, tá? Eu posso alterar essas cores a critério de vocês, como vocês quiserem, tá? E a gente vai usando outras cores aqui. Vou pegar essas aqui, tá bom? Então imagina que as cores que vocês querem utilizar não sejam essas. Eu vou remover aqui e vou botar numa outra página para a gente trabalhar com essas cores aqui. Imagina que aqui a gente tem então as cores que vocês vão utilizar nas suas facas ou nos seus spots, nas suas cores especiais. Tem várias formas de fazer a construção dessa paleta de cores e dessas cores especiais, tá? E uma delas é vir aqui em paleta de cores, adicionar cores do documento ou criar uma nova paleta baseada nas cores do documento. E é isso que eu vou fazer aqui. Então eu vou criar aqui, vou botar um nome, eu já tenho ela por padrão, mas eu vou botar aqui um new e criei a minha paleta. O que aconteceu? Ó? Ele criou uma nova paleta de cores aqui na lateral, vocês estão vendo? Vou tirar ela daqui para mostrar para vocês, para ficar mais fácil. Então eu criei aqui uma paleta de cores baseada nas cores que estão aqui. Então essas cores já estão selecionadas. O que eu preciso fazer? Seleciono qualquer uma cor, dou 2 cliques nela, por exemplo, e aqui vai aparecer qual é a biblioteca de cores, né, que ela está utilizando, e aqui eu tenho a informação da cor, enfim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar essa cor como uma cor exata. Assim ela vai saber que é uma cor spot. E aqui eu defino o nome que eu quero para essa cor. Eu vou usar aqui o Clear, tá? Que vai ser o meu verniz para essa cor e vou tratar ela como uma cor exata. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Aqui já apareceu um quadradinho pequenininho no canto. Essa cor já mudou de laranja para Clear e eu estou com ela ali com uma densidade de 100% porque é uma cor sólida que está na sua densidade máxima. Tá? Mas aqui a minha cor continua aquela laranja. O que eu vou fazer? Cliquei na cor da paleta. O que aconteceu? 100% Clear. Então aqui eu já tenho a minha cor pronta para ser exportada e para ser reconhecida lá no Print Factory como o meu verniz, a minha camada de verniz. Tá? Eu vou fazer aqui nessa camada, eu vou colocar aqui um branco, que é o nome da cor, o nome da camada spot que o Print Factory reconhece automaticamente para ser o branco. Tá? Fiz aqui, mesma função, 100% white. E aí eu posso colocar várias ferramentas aqui conforme as necessidades. Posso vir aqui editar essa cor e aqui seleciono, boto como exata e boto aqui a camada que eu quero. Kiss Cut. Feito isso, vou para a próxima. Boto ela aqui como exata e vou botar aqui pote, por exemplo.
Vou para a próxima e coloco uma outra faca drill. E assim por diante. Feito isso, eu estou com a minha biblioteca aqui pronta de cores. Já estão algumas cores mapeadas, obviamente, né? Não todas. Mas feito isso, no momento que eu exportar, aqui eu já tenho 4 cores prontas para serem utilizadas no Print Factory, reconhecidas pelo layout ou por qualquer outro processo, onde ela já vai automaticamente colocar a camada do branco no branco, vai colocar o verniz na camada chamada Clear, e aqui vai utilizar as facas de corte e de acabamento conforme a necessidade. Tá? Isso é muito simples, fácil de fazer. Essa paleta ela pode ser exportada, né? Eu posso salvar essa paleta aqui, depois que ela estiver toda configurada e pronta, e levada para todos os outros computadores da empresa para ter um padrão de referência em todos os arquivos. Então, feito isso, as camadas já prontas, eu posso exportar esse arquivo em PDF, levar para o Print Factory e tenho o meu arquivo pronto já mapeado. Para quem não me segue, aproveite já, acessa aqui as redes sociais, me acompanha, sempre tenho conteúdo sobre o Print Factory e mercado de impressão digital no geral. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.